esteja cadastrado no Classroom, de acordo com a sua turma. Ok? Pois as avaliações são realizadas nessa plataforma. Está certo, senhores estudantes? Sim. Está? Muito bem. Então, eu já estou a partilhar convosco os materiais referentes aos fenômenos transitórios. Não sei se vocês estão a ter acesso. Sim, conseguimos ver. Pronto. O que são fenômenos transitórios e como é que eles se manifestam? Bom, os fenômenos transitórios representam uma transição de um regime de funcionamento para outro regime de funcionamento. Portanto, geralmente é uma transição de regime de funcionamento estacionários, de um regime estacionário para outro estacionário. E o que é um regime de funcionamento estacionário? É um regime de funcionamento no qual temos tensões, ok? Digamos que não alteram, não é? São alternadas sinusoidais, mas têm uma amplitude que não varia, por exemplo. Ou uma tensão contínua, mas também que não sofre nenhuma perturbação. Portanto, funciona com este valor de tensão ou de corrente durante o tempo, portanto, necessário para o seu funcionamento, né? Regime estacionário, digamos assim. Então, esses fenômenos transitórios, normalmente, são fenômenos que ocorrem durante as manobras nos circuitos elétricos. E essas manobras são caracterizadas principalmente por ações de fecho e abertura de interruptores. Okay? Então, mas também é possível que ocorram devido a determinadas falhas, não é? Uma ligação defeituosa, pode haver um fenômeno transitório que é derivado, por exemplo, de uma condição atmosférica, quando o tempo não está bom e depois temos, portanto, oscilações, não é? na rede, ok? Também isto pode resultar em fenômenos transitórios. O importante é saber que esses fenômenos transitórios normalmente transportam muita energia durante muito pouco tempo, não é? Pode ser alguns décimos, centésimos ou mesmo milésimo de segundo. Okay? Então, os fenômenos transitórios normalmente são representados por operações de fecho e abertura de interruptores, uma vez que eles estão mais ligados às manobras de fecho e abertura de interruptores. Então, nesta figura 1, que se nos apresenta aqui, temos ações de fecho e abertura de interruptores que são simbolizadas aí por estas operações. Este é um interruptor que está aberto, esta seta mostra que o interruptor vai ser fechado, este é outro interruptor que está fechado e ele vai ser aberto. Então, normalmente, os fenômenos transitórios podem ser representados como ações de fecho e de abertura de interruptores. Muito bem. Conforme eu dizia, estes fenômenos normalmente duram muito pouco tempo, okay? Mas transportam muita energia, não é? Podemos ter sobretensões ou sobrecorrentes durante um certo tempo curto em determinadas secções dos circuitos, okay? Que resultam da ocorrência deste fenômeno. Okay? Quando se analisam os fenômenos transitórios, há uma vantagem que se tem em termos de sabermos as distorções das formas da onda, não é? Das correntes e tensões, não é? Assim como as amplitudes que se podem prever, não é? Quando da ocorrência destes fenômenos, não é? Por exemplo, através de amplificadores, através de filtros ou através de outros elementos mesmo, não é? Incluindo a própria rede. Okay? Então, quando se tem mais ou menos uma ideia, isso permite que se possa prever, não é?
portanto, alguma forma de minimizar esses fenômenos. Ok? Bom, existem as chamadas leis da comutação que estão ligadas aos fenômenos transitórios. Okay? Existem as leis da comutação e elas são muito utilizadas quando se analisam fenômenos transitórios. Sob quaisquer condições transitórias ou estacionárias, né, há dois princípios, dois aspectos que devem ser considerados em relação aos elementos armazenadores de energia. Aqui iremos falar especificamente dos elementos armazenadores de energia que nós aprendemos na disciplina passada. É que a tensão numa indutância, ok? Desculpe. A corrente numa indutância e a tensão num capacitor, numa capacitância, não podem variar bruscamente. Okay? As leis da comutação prevêem isso. Não é? A tensão, a corrente numa indutância e a tensão numa capacitância não podem variar bruscamente. A justificação encontra-se através destas duas expressões. Não sei se ainda se lembram dessas duas expressões. Elas estão relacionadas com a energia do campo magnético ou energia indutiva num indutor, energia do campo elétrico e energia num capacitor. Okay? De acordo com estas leis, com esta expressão, a energia do indutiva é igual a 1 meio L I ao quadrado, depende do quadrado da corrente. Okay? Então, se nós admitirmos que a corrente numa indutância possa variar bruscamente, uma variação brusca significa sair de 0, por exemplo, para 10, 0 para 100, ok? Uma variação brusca. Então, essa variação brusca, em termos de energia, podemos ver que é acompanhada por uma variação também brusca de energia, quer dizer, estamos a admitir que a energia pode variar bruscamente, porque se a corrente variou bruscamente, né, vamos ter também um salto da energia. E não há como sustentar essa variação, portanto a energia não tem como ter esta variação brusca, né, sair do zero de repente para um valor alto, ok? Por causa da energia armazenada no campo magnético, há limitação em termos de variação de corrente para o indutor. Isto também é aplicável para o capacitor, porque no capacitor, se admitirmos que a tensão pode variar de forma brusca, quer dizer, podemos sair de zero, né, para um determinado valor de tensão. Estamos a admitir que podemos ter essa variação brusca na energia. É preciso prestar atenção que a tensão está ao quadrado aqui. Né? O mesmo também se pode dizer em relação à corrente. Então, se varia de 0 para 10, por exemplo, estava em 0, passou para 10 a corrente. O 10 significa 100 para a energia, ok? Portanto, em relação à tensão, a mesma coisa. Então, essa variação brusca também não pode ser sustentável, né? Tanto na tensão no capacitor como na corrente no indutor, ok? Dá para perceber isso? Sim. Muito bem. Por isso mesmo, são estabelecidas as chamadas leis da comutação, ok? Leis da comutação. O que são as leis da comutação? A primeira lei de comutação diz: a corrente através de uma indutância, imediatamente antes da comutação, é igual à corrente através da mesma indutância, imediatamente depois da comutação. Em termos matemáticos ou simbólicos, escreve-se assim: IL, o L é de indutância, e 0 menos. O 0 menos significa um instante antes da comutação. É igual a IL 0 mais. O 0 mais também significa um instante após a comutação. É igual a IL, é igual a I0. Portanto, no instante inicial, o 0 para nós é o instante inicial. Um pouco antes da comutação, um pouco depois da comutação, é o mesmo que dizer no instante da comutação. Ok? Portanto, este 0 menos e o 0 mais podem lembrar o limite. Vocês lembram-se quando o limite à esquerda, o limite à direita, né? É mais ou menos nessa perspectiva. Então, quer dizer que na prática, a corrente no indutor
no instante inicial deve ser a mesma, ok? É a mesma. Portanto, antes da comutação e depois da comutação. Portanto, o zero aqui é tomado como um instante de comutação. O que é a comutação? Na verdade, eu não disse o que é a comutação. Vocês imaginam o que seja esse de comutação? Senhores? Acho que é um termo que pode estar relacionado à troca. Isso mesmo, isso mesmo. Antes, eu mostrei aqui algo. Mostrei interruptores. Né? Esses interruptores vão mudar de estado. Estava aberto, passou para fechado. Estava fechado, passou para aberto. Comutação é esta troca, esta mudança de estado. De aberto para fechado, fechado para aberto. Tá certo? Ok? Muito bem. Agora vamos para o capacitor. Então, a tensão através de uma capacitância ou capacidade, imediatamente antes da comutação, é igual à tensão através da mesma capacidade imediatamente depois da comutação. Ou seja, o C0 menos é igual ao C0 mais, é igual ao C0. Admitindo que este zero significa um instante inicial. Ok? Muito bem. Falamos das leis de comutação, penso que estão percebidas. Um outro aspecto a considerar tem a ver com as condições iniciais. As condições iniciais, elas indicam a condição do circuito, não é? Antes da comutação, ok? Ou seja, as condições que nós tínhamos antes de mudança de estado, ok? Essas condições antes da mudança de estado são utilizadas para a determinação das constantes de integração na solução das equações diferenciais. Porque, quando se analisa os fenômenos transitórios, trabalha-se com equações diferenciais. Estamos a trabalhar com equações temporais, ok? E trabalhamos com equações diferenciais. Então, por esse facto, essas condições devem ser utilizadas para esse efeito. Okay? Vocês já deram equações diferenciais, não é? Sim. Então, vamos agora falar dos métodos de cálculo de processos transitórios. O cálculo de processos transitórios ou circuitos transitórios é diferente do cálculo que nós fazemos nos circuitos estacionários, onde aplicamos aqueles métodos todos, não é? Em condições estacionárias. Não é? Aqui estamos a trabalhar com equações transitórias, por isso são equações que dependem do tempo, ok? Dependem do tempo. E sempre que se escrevem equações referentes a fenômenos transitórios, ficamos com equações diferenciais e temos que resolver essas equações diferenciais. Portanto, somos obrigados a resolver equações diferenciais. Então, existem alguns métodos que podem ser enunciados aqui. Há o método clássico, okay? O método operacional e há o método do integral de Duhamel. Okay? Nós iremos fazer o estudo recorrendo ao método clássico, okay? O método operacional ou do integral do Duhamel, vocês poderão ter acesso junto da nossa bibliografia fundamental. Portanto, vocês sabem que a bibliografia fundamental que usamos para as nossas aulas teóricas, principalmente, é o Bessonov. Né? Chama-se Eletricidade Aplicada para Engenheiros. Ok? Este livro contém muita informação. Okay? É um livro antigo, de há muitos anos mesmo, okay? Mas continua válido até hoje, né? E pode ser utilizado, que é Eletricidade Aplicada para Engenheiros. Portanto, está disponível na biblioteca do ISOTC. É verdade que agora não há aulas, mas os estudantes podem ter acesso, né? Até, se possível, de forma eletrônica. Eu não sei, né? Nunca tive acesso a este livro na forma eletrônica ou na forma digitalizada. Okay? Mas provavelmente seja possível também. Tá? Muito bem. Em relação ao método clássico, os passos que se tomam para a resolução
das equações são estes. Primeiro, deve-se construir ou constituir, não é, as equações diferenciais para o circuito elétrico depois da comutação. Okay? Portanto, escreve-se depois da comutação, seja depois da operação ou da abertura ou do fecho do interruptor. Por que é que deve ser assim? Deve ser assim porque, para se escrever as equações que nós escrevemos são equações da segunda lei de Kirchhoff, primeira lei de Kirchhoff. Essas equações só podem se escrever com circuitos estabelecidos. Ou o circuito está fechado ou o circuito está aberto. Não podemos escrever equações, não é, numa indefinição. Está? O segundo passo. Encontra-se uma solução geral. Como são equações diferenciais elas têm uma solução geral. Não é? E essa solução geral normalmente é constituída de duas componentes. Há uma componente que é chamada estacionária ou também forçada. Essa componente corresponde à solução particular da equação diferencial não homogênea. Okay? Isto é, será a componente correspondente à nova situação, okay? Ou de circuito aberto ou de circuito fechado. É por isso que está indicado aqui, normalmente corresponde ao tempo tende para o infinito. Okay? Não é necessário que o tempo chegue ao infinito para termos um processo transitório ultrapassado, ou seja, estabelecido, né? Ou em regime já estacionário. Né? Mas, normalmente, aqui faz essa indicação, tempo tende para o infinito. A seguir, deve-se determinar uma componente livre da equação homogênea, ou da equação diferencial. Então, essa componente livre corresponde à solução geral da equação diferencial homogênea. Vocês já aprenderam o que é a equação diferencial homogênea, ok? Portanto, que depende das oscilações próprias do circuito sem a fonte. Então, depois estabelece uma solução completa. Não é? A solução completa é constituída de duas soluções. Não é? Este caso é um exemplo, se for uma corrente, por exemplo, a corrente que nós vamos escrever há de ser a corrente estacionária e mais a corrente livre. Okay? E aqui, nesta corrente estacionária e corrente livre, portanto, existem lá constantes de integração. Para se encontrar a solução, não é, da equação, não é, com as constantes incluídas, passa-se por transformar a equação numa equação característica. Transformamos a nossa equação diferencial numa equação característica, digamos uma equação linear, e depois termos a equação característica, onde normalmente encontramos as raízes dessa equação característica. Tendo as raízes da equação característica, temos condições para determinar as constantes de integração. Okay? E para a determinação das constantes de integração, são úteis as leis da comutação. Okay? Portanto, temos que ter as leis da comutação bem, portanto, conhecidas, não é? Pois elas vão nos ajudar muito para a determinação das constantes. Okay? Então, de acordo com este método, esta é a sequência que nós devemos seguir. Okay? Bom, não sei se existe alguma pergunta, alguma dúvida a fazer, ou ainda não é suficiente para vocês poderem se inteirar da resolução de equações para os regimes estacionários. Podemos avançar? Podemos avançar. Muito bem. Vamos avançar. Agora vamos começar a estudar os fenômenos transitórios, não é? Passo por passo, e vamos começar de um circuito RL excitado com fonte contínua, isto é, alimentado com uma fonte contínua. No circuito temos uma fonte contínua
que vai ser conectada em série com uma ligação RL, portanto, uma indutância e uma resistência em série. O sinal que temos aqui é do interruptor vai fechar, ok? De acordo com a metodologia desenvolvida, foi dito que tem que se escrever as equações depois da comutação. Então, depois da comutação significa com o interruptor fechado. Eu não posso escrever com o interruptor aberto. Quando o interruptor fecha, eu fico com um circuito estabelecido, né, uma malha única, e posso escrever uma equação da segunda lei de Kirchhoff. Neste caso, a equação que se escreve é da segunda lei de Kirchhoff. Ela é escrita na forma instantânea. Okay? Por que forma instantânea? Apesar de termos uma fonte contínua, o processo que vai decorrer durante o fecho do interruptor, né, é um processo instantâneo, é um regime instantâneo, não é estacionário. Okay? É um regime instantâneo. Pronto. Então, somamos as tensões, a soma das quedas de tensão é igual à soma das forças eletromotrizes. O sentido é este, né, e aqui admitimos que a corrente vem neste sentido, porque aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo. Então, temos L dI por dt, é a queda de tensão aqui, mais R vezes I, é a queda de tensão, é igual a E. Então, esta é a equação da segunda lei de Kirchhoff. Okay? Esta equação é uma equação diferencial, que é linear, ok? Tem coeficientes constantes, né? Admitimos que R e L não variam, okay? Chamada equação diferencial linear. Okay? E vocês aprenderam sobre essas equações diferenciais lineares. Então, é possível tratarmos do assunto, não é? Em termos de como é que esta equação vai ser resolvida. Até aqui, alguma pergunta, senhores estudantes? Agora, provavelmente já tenham perguntas, temos equações, são coisas mais concretas. Alguma pergunta? Posso interpretar o silêncio como sinal de que não há pergunta, né? Sim, sim. Ok. Vamos avançar. Muito bem. Nós vimos que existe uma resposta forçada ao componente forçada e componente livre. Ok? De acordo com este método que foi visto aqui, né? Primeiro, escrevemos a equação, é o primeiro, depois passamos para aqui, componente forçada e componente livre. A componente forçada corresponde a tempo tende para infinito, ou seja, o novo regime estacionário. Muito bem. O que é que significa o novo regime estacionário? O novo regime estacionário é que o interruptor fechou, já, né? E não vai abrir. Este é o novo regime estacionário. Então, nós podemos analisar, estamos a analisar a resposta forçada, ok? Neste momento. O novo regime estacionário é de interruptor fechado. Então, estamos perante uma fonte contínua que alimenta um circuito com uma resistência ou uma indutância em regime estacionário, ok? Vocês lembram-se o que é que nós falamos sobre o que é que significa uma indutância em regime estacionário, não é? Quando temos fonte contínua. Fonte contínua significa frequência zero, ok? Então, ainda se lembram qual é a função deste elemento? Com uma fonte contínua em regime estacionário. Falamos sobre isso no semestre passado. Dissemos que representa um curto-circuito, ok? Porque para nós analisarmos este elemento, sempre recorremos à sua reatância, ok? A influência do L é considerada através da sua reatância quando vamos calcular um circuito, não é? Estão recordados disso? Sim. Então, L é igual a ômega vezes L. Quando a fonte é contínua, ômega é igual a zero.
ômega é igual a zero. Não tem frequência. Logo, o XL também vai ser igual a zero. Então, é por isso que dizíamos, o indutor em corrente contínua representa um curto-circuito. Ainda se lembram disso? Sim. Um curto-circuito. Então, significa que vai ser percorrido pela corrente, porque é um curto-circuito, é uma reatância nula, né? Uma resistência zero. Então, a corrente vai passar no circuito assim. Então, o único elemento que será responsável por limitar esta corrente no circuito vai ser R. Está certo? Vai ser R. É por isso que está aqui I forçada, ou IF só, aqui escrevi a palavra completa, é igual a E sobre R. É a corrente que nós temos aqui. É a componente forçada. Está entendido? Sim. Depois, vamos para a componente livre, ok? Portanto, né? Componente livre. Tivemos a linha A, que é esta, componente estacionária. A linha B, componente livre. Corresponde à solução geral da equação diferencial homogênea. O que é uma equação diferencial homogênea? É uma equação diferencial, a mesma que a anterior, só que sem fonte. Portanto, o lado direito deve ser substituído por zero. É esta equação que é transformada, ok? É transformada e fica sem fonte. Portanto, é esta equação. É a mesma equação. Portanto, ela é transformada e fica assim. Portanto, transformamos e passamos para a equação. A equação homogênea é essa. Ok? Portanto, se nós compararmos as duas, vamos ver que o lado esquerdo é igual, só o lado direito, no lugar do E, foi escrito zero. Esta chama-se equação homogênea. Ok? Então, geralmente, para a resolução da equação homogênea, calcula-se aquilo que se chama equação característica. Okay? A equação característica significa, vamos linearizar esta equação, okay? Deixar de ser uma equação diferencial e vamos determinar a sua raiz. Okay? Isso é feito como? Geralmente introduzimos um operador para d por dt. Okay? Há um operador que se introduz para d por dt, põe-se um operador e esse operador depois vai ser encontrado o zero correspondente, não é? E chama-se raiz da equação característica. E hei de dizer com mais detalhe como é que isso acontece. Então, primeiro só indicar a solução de uma equação homogênea destas, nas matemáticas já foi visto, é uma solução exponencial. É uma solução do tipo constante, esta constante é o A, é elevado a P vezes T. É o tipo de solução que se encontra para este tipo de equação diferencial, linear homogênea, ok? Então, vamos linearizar a equação, não é? Ou resolver a equação homogênea, não é? Então, P é igual a D por dt, é o tal operador que se introduz. Então, no lugar de d por dt, vamos substituir por P, foi substituído por P, portanto, a equação anterior era esta. Okay. A equação anterior era esta, ou era esta, posso pôr daqui. Então, ela foi, o d por dt foi substituído, né? E na substituição ficamos com LPI, mais RI é igual a zero. Então, aqui mostro o passo seguinte, pomos I em evidência, porque aparece nos dois, e como é diferente de zero, ok? É diferente de zero, podemos passar a dividir. Se for zero, não dividimos, porque sabemos zero sobre zero indica uma indeterminação, mas como é diferente de zero, né, podemos dividir, e ao dividir ficamos com a equação LP mais R igual a zero. Okay? E a partir dessa equação, LP mais R igual a zero, podemos determinar o P, okay, que se chama a raiz da equação característica, na verdade, o P, que é igual a menos R sobre L. Okay? Menos R sobre L. É a raiz da equação característica por quê? Porque se nós substituirmos o P por menos R sobre L, okay, vamos ter zero igual a zero, encontramos uma identidade.
Está claro aí? Alguma pergunta até aqui, senhores? Não, docente. Docente, desculpa, É? é que eu tive problemas de internet quando o docente esteve a falar sobre a componente forçada no primeiro circuito, então pedi que o Tá docente bom. me desse Vamos terminar esta, depois voltaremos, tá bom? É melhor assim. Sim. Pronto. Então, a solução desta termina aqui. Ok? Portanto, quer dizer que depois posso dizer I livre. Eu não sei se escrevi isto no slide seguinte, deixa eu ver. Não escrevi. O que fiz foi... Ok. Portanto, depois daqui, nós podemos transformar, eu vou mostrar o passo da transformação. Podemos transformar a componente livre. Okay? Vou pôr assim. Portanto, só para... Podemos transformar a componente livre assim, desta maneira. Portanto, I livre é igual a no lugar do P, podemos substituir a expressão correspondente. E a substituição está feita no passo seguinte, mas como já se faz juntando as duas componentes, eu queria só mostrar aqui com esta componente. Só. Então, como estamos a terminar, depois iremos voltar para falarmos da componente forçada e... Então, no lugar do P, vamos pôr o valor, é menos R sobre L. Muito bem. Então, depois de terminarmos o P, posso pôr mais uma seta aqui. Muito bem. Então, depois de terminarmos o P, ok? I livre passa a ser A elevado a menos R sobre L, T, que é o nosso P. Okay? Está percebido? Sim, docente. Ok. Então, antes de passarmos para a solução, okay? Para o ponto... Agora estamos neste ponto aqui, para depois passarmos para este. Antes de passarmos para este ponto, vamos então ver... componente forçada é isto. Não é? Encontrarmos a resposta, não é? Forçada, portanto, significa aquilo que nós temos depois de passar ao regime estacionário. Ou seja, o circuito vai estar fechado, estava aberto, vai estar fechado. Então, vamos analisar o circuito fechado e ver como é que se pode calcular a corrente. Estaremos perante um circuito de corrente contínua, onde estamos a calcular uma corrente contínua num circuito deste, que é alimentado por uma força eletromotriz contínua e tem uma resistência e uma indutância ligadas em série. Sabemos que a indutância em corrente contínua significa curto-circuito. Está claro isso? Então, XL é igual a ômega vezes L. Corrente contínua não tem frequência, ômega é zero. Então, XL é zero. Então, a corrente será limitada apenas por R. Está claro? Sim. É isso. Portanto, por isso, I forçado é igual a E sobre R. Ok? Deixa-me só fazer uma coisa aqui. Queria buscar esta seta para pôr ali. Portanto, a pôr esta transformação. Ok? Esta equação que passa para a homogênea. Ok? Por isso temos I forçado é igual a E sobre R. Só. Deu para perceber já? Sim, docente. Ok, pronto. Então, agora vamos a este passo, ok? Vou voltar para aqui. A este passo onde vamos juntar, né, a solução completa, que é a componente estacionária mais a componente livre. É o que vamos fazer. Então, a solução completa é escrita aqui. I é igual a I forçada mais I livre. Qual é que é o I forçado? I forçada é E sobre R, nós estivemos a ver isso há bocado, né? E qual é a componente livre? A componente livre é A elevado a menos R sobre LT. Ok? Portanto, juntamos as duas soluções. Depois, passa-se
para o cálculo, ok? De acordo, eu vou voltar para aqui. Já temos, vamos determinar as constantes de integração. E para tal, usam-se as condições iniciais, ok? Este passo foi feito, né, da raiz da equação característica. Né? Fizemos, já é aquele P que determinamos ali. Então, vamos determinar as constantes de integração. O que é que se faz? Considera-se um instante da comutação como um instante zero. Ok? Instante zero. Então, o nosso circuito, eu vou copiar o circuito para ali, só para facilitar. Não é? Okay. Só para facilitar. Não quer dizer que com o circuito lá nós não conseguimos fazer isso, podemos conseguir, né? Mas é mais fácil ter o circuito aqui próximo. Este é o nosso circuito. Então, quando se diz antes da comutação, quer dizer, antes da mudança do estado, ok? Antes da comutação, antes da mudança do estado. Antes da comutação, o interruptor está aberto. Né? Está claro para todos isso? Sim. O interruptor está aberto. Então, é nesse instante, antes da comutação, que temos que analisar o elemento que nós temos é uma indutância. Vocês estão recordados, nós falamos de leis da comutação, que são duas, não é? A primeira lei da comutação diz que a corrente através de uma indutância não pode variar bruscamente. Okay? A segunda fala de capacitância, mas como neste circuito não existe um capacitor, então vamos aplicar a primeira lei da comutação. Quer dizer que a corrente no indutor, no instante inicial da comutação, vai continuar zero. Vai continuar zero. Quando fecha o interruptor, né? Vai continuar zero. Então, o que pode acontecer eventualmente é que a tensão vai ser um pouco mais alta aqui, não é? Que é para poder compensar, não é? Este fenômeno, ok? Então, por isso está escrito, no instante t igual a zero, I de zero é igual a zero. Porque o interruptor estava aberto. Se o interruptor está aberto, não temos como a corrente flua no circuito, está certo? Não é? Porque se a chave está aberta, o interruptor está aberto, significa que temos uma impedância, uma resistência infinita aqui. Então, não há corrente que passe. Então, antes da computação, a corrente é zero. Está claro este facto para todos? A corrente é zero. Então, por isso está escrito aqui. No instante é igual a zero, I de zero é igual a zero. Então, depois, vai-se para a equação, esta é a equação, ok? Esta é a equação. A equação I de zero é igual a E sobre R, não depende do tempo, mais A só. Mais A. Porque E elevado a zero é igual a 1. Está certo? Sim. Onde A há de ser igual a menos E sobre R. Está certo? Então, aqui depois escreve-se a solução completa e já com o A determinado. Como o A é igual a menos E sobre R, ficou E sobre R em evidência, 1 menos E elevado a menos R sobre LT. Então, esta é a solução que nós temos transitória no circuito. Ok? Vamos fazer intervalo. Eu preciso ir à casa de banho. Então, vamos fazer intervalo. Eu vou interromper e volto a entrar quando forem 14h20. Por aí. Tá certo? 14h20. Sim, docente. Pronto.
This meeting is being recorded. Muito bem, estamos de volta para o nosso... The recording has stopped. This meeting is being recorded. Estamos de volta à nossa aula e vamos dar continuidade. Ok. Estão atentos? Muito bem. Então, a solução que encontramos é esta, né? Portanto, I igual a E sobre R, abrir parênteses, 1 menos E da função exponencial, menos R sobre LT. Ok? Então, aqui temos mostrado a evolução temporal da corrente transitória. É uma exponencial que tem tendência para E sobre R, não é? Para E sobre R. Existe o que se chama constante de tempo, que graficamente é encontrada traçando uma tangente aqui na origem, ou onde inicia a curva, até onde ela interseta o eixo dos tempos. Portanto, este eixo é paralelo ao eixo dos tempos. Aqui onde interseta temos aquilo que chamamos de constante de tempo, tau, é igual a L sobre R, medido em segundos. L sobre R. O P tem unidade 1 sobre segundo, ok? E o tau é medido em segundos, ok? Geralmente, o processo transitório considera-se ultrapassado entre 3 a 5 vezes tau. Três vezes tau, nós temos o processo transitório ultrapassado, tá? É o tempo de transição, ok? Alguma pergunta até aqui? Não. Ok, está tudo percebido. Ótimo, isso é bom. Vamos avançar. Vamos passar para o slide seguinte. Agora, vamos estudar o mesmo processo transitório no circuito RL, ok? Vamos mudar o tipo de fonte. Okay? Portanto, a excitação agora não é com uma fonte contínua, mas é com uma fonte alternada. Então, E igual a EM seno do ômega T mais psi E. Okay? Então, os passos a seguir são os mesmos, né? Então, a primeira coisa é escrevemos a equação depois da comutação, equação diferencial. A equação diferencial não vai mudar, porque os elementos não mudaram. Temos LDI por DT mais RI é igual a E. Ok? É igual a E. Então, o E é M seno do ômega T mais psi E. Então, estamos perante uma equação linear, uma equação diferencial linear, tem coeficientes constantes na mesma. Ok? Pronto. Os passos para a resolução da equação são os mesmos. Há de haver alguma mudança, naturalmente, que eu irei mostrar aqui. São os mesmos. Então, aquela equação, ou esta equação escrita, ela escreve-se para, portanto, depois da comutação, né? Eu não mostrei o esquema aqui, ok? Não mostrei o esquema, mas é depois da comutação, ok? Depois da comutação, significa que tem que ser um esquema onde já não tem um interruptor aberto, mas com o interruptor fechado, depois de fechado, né? Pronto, há alguns passos que, né,
acabei omitindo aqui, tendo em conta que não é possível termos tudo, mas vou completar agora. Portanto, vou tirar, o interruptor tem que estar fechado. Okay. Tem que estar fechado, então vou tirar o interruptor. O mais fácil é tirar o interruptor e deixar um condutor já, um condutor só. Okay. Portanto, significa que o interruptor está fechado. Então, esta equação, né, refere-se ao circuito já assim, ok? Assim fechado, esta equação aqui. Muito bem, depois vamos fazer os passos seguintes. Resposta forçada, ok? Resposta forçada. A resposta forçada corresponde também a esse circuito. Vocês estão recordados que este circuito ele é resolvido utilizando o método simbólico, né? Eu vou passar esse circuito para aqui e vou pô-lo na forma simbólica, ok? Significa o quê? Passamos para valores complexos. Portanto, é assim como lidamos, né? Então, a força eletromotriz é retirada, ok? Põe-se uma força eletromotriz contínua, né? Uma força eletromotriz, portanto, contínua, e na forma, ok, então vou fazer isso. Portanto, para seguir com rigor, né, os passos aqui. Portanto, vou pôr, ok, embora, pronto, esses passos também possam ser considerados. Ok, só um minutinho, deixa-me só na forma, para ver rigor, é necessário fazermos. Só mais um minutinho, estou praticamente já a concluir. Temos que transformar o circuito para que seja um circuito de corrente alternada. Conforme e transformarmos o L, portanto, neste caso, o L passa para JX. Então, quero fazer tudo completo aqui, pelo menos durante a explicação, que é para vocês, até as folhas têm esses detalhes, mas se a explicação tiver isso, acho que depois fica fácil incluir ou mentalizarem do que é assim. Muito bem, já está pronto. Falta só partilhar.
Muito bem. Então, o esquema fica transformado assim, ok? Portanto, na verdade, as equações já lá estavam. Fica transformado assim. Estamos em regime estacionário. Então, regime estacionário, pronto, este esquema corresponde a esta parte de cima aqui. Corresponde a esta parte de cima. Talvez possa pôr aqui este lado. Que é para evidenciar que se refere não a okay. Ok. Para ficar próximo da equação homogênea, pode-se confundir como se... Este esquema corresponde a esta parte, né? Então, estamos em regime estacionário, depois do interruptor fechado, né? E estamos perante um circuito de corrente alternada sinusoidal. Então, a corrente que flui é a corrente I neste circuito. Esta corrente vai ser igual a E sobre Z. Okay? Agora estamos perante um circuito de corrente alternada sinusoidal. Então, calcula-se a impedância E sobre Z. A impedância é uma ligação em série entre uma resistência e uma reatância indutiva. Uma reatância indutiva. Então, fica na forma de JXL. Espero que estejam a acompanhar e que estejam a perceber, né, os passos dados até aqui. Então, E sobre Z, o Z é R mais JXL. Então, como resposta, vamos ter aqui I forçada, né, com o ângulo de φI. Okay? Como não temos dado numérico, podemos representar assim. E na forma instantânea, porque o resultado deve ser apresentado na forma instantânea. Na forma instantânea, I forçado vai ser igual a IM, né, vezes seno de ômega T mais psi. Okay? Sendo IM igual a EM sobre Z. Z é o módulo de Z. Okay? O EM é o módulo desta força eletromotriz. Está percebido este passo aqui? A componente forçada? Sim. Okay. Pronto. Depois, vamos à resposta natural. Não é? A resposta natural também responde à equação homogênea, ou seja, não há fonte, não é? Equação homogênea. Portanto, para este caso, vamos ter a mesma resposta que tivemos antes. Ok? Teremos a mesma resposta que tivemos antes. Ou seja, componente livre é igual a A elevado a PT, onde A é uma constante. Ok? A elevado a PT. O cálculo do P obedece ao mesmo princípio. Né? Aqui não foi repetido, mas posso ir buscar. O cálculo do P obedece ao mesmo princípio. Então, posso pegar essas equações, né, e copiar para aquela parte. O cálculo do P obedece ao mesmo princípio. Ok? Portanto, componente livre é esta. Okay? A componente livre é esta, A elevado a PT. Então, a equação diferencial que vai se escrever é a mesma, porque temos, né, a mesma equação homogênea. Ou melhor, a equação característica, desculpe, se será escrita é a mesma. Okay? Então, vai dar de novo. Okay? Então, a solução completa, né, que inclui componente forçada e componente livre é esta. A componente forçada que nós tivemos é esta. IM seno de ômega T mais psi é esta, mais a componente livre que é esta. Pronto. Depois, o que é que se faz? Tem que se determinar de novo as constantes. Portanto, aqueles passos serão novamente feitos aqui, ok? Para se determinar a constante. E como é que se calculam as constantes?
de integração, ou a constante de integração, neste caso é uma só. Tem que se recorrer às condições iniciais. Okay. Então, condições iniciais, está aqui, no instante t igual a zero, a corrente é zero. Por que a corrente é zero? Porque no instante t igual a zero, o interruptor está aberto. O circuito é este, no instante t igual a zero, o interruptor está aberto. Portanto, um bocadinho antes da comutação, digamos assim, né? Vamos contar. Um bocadinho antes da comutação, o interruptor está aberto. Se estava aberto, a corrente era zero. Então, vamos ter em conta isso. Né? A corrente é zero, e de zero igual a zero. Então, pega-se nesta equação, esta equação, substitui-se à esquerda por zero, do lado direito ficamos com IM seno de φi, porque o constante t igual a zero, aqui vai ser zero, fica seno de φi mais A, porque, desculpa, aqui há sim, mais A. Ok, esta aqui já é a solução, já está a perceber, esta aqui é a solução. A equação que nós temos antes é esta, ok? Portanto, é esta, vou copiar esta equação para ali, e é melhor ter a equação cá, mas um pouco sem esta parte, só para perceber. Ok. Pronto, então esta é a equação que nós temos antes, ok? A equação que nós temos antes. Na verdade, essa equação, ela pode estar aqui neste passo, porque, ok, pode ficar aqui, ok, é melhor ficar aqui. A determinação da equação, da constante de integração é feita a partir daqui. Uma mudança aqui do tipo de φ, vamos pôr aquele φ minúsculo, para ficar claro que é a mesma grandeza. Tá bom? Então, no instante é igual a zero, esta é a equação. Então, I de zero é igual a zero. Então, do lado esquerdo escreve-se zero, é igual a IM, seno de, no lugar de ômega, seno de ômega T mais φi, fica só φi mais A. Ok? É elevado a zero é igual. Onde o A é igual a menos IM seno de φi. Então, depois substitui-se o A e chega-se a esta equação. Esta equação é o resultado desta, com substituição da A. Então, fica IM seno de ômega T mais φi, menos IM seno de φi é elevado a menos R sobre RT. Ok? Está percebido? Sim. Muito bem. Pronto. Então, eu aqui procuro mostrar como é que é a forma sinusoidal, como é a forma da corrente. Não é? Neste caso, esta corrente tem duas componentes. Então, eu aqui tenho as duas componentes. Naturalmente que eu fiz isto com valores numéricos concretos, não é? Para ser mais fácil de entender. Este termo é um termo sinusoidal, que corresponde a esta, ok? Depois, este é outro termo, é este termo aqui. Não é? Que, portanto, tem esta parte, digamos, este termo, mas tem um sinal menos, hein? Atenção, este termo tem um sinal menos. Portanto, que começa no instante t igual a zero, começa do valor IM vezes seno de φi. Depois, com o tempo a andar, portanto, vai decrescendo. Depois, há um gráfico que apresenta que tem os dois termos, que é a soma. Aqui não se tem a soma, né? Ou a diferença. Aqui tem-se os dois separados. Então, no slide seguinte, eu depois mostro um gráfico que junta os dois termos, ok? Este gráfico aqui, ele junta os dois termos. Aqui já está feita a operação. Então, podemos ver que há uma transição, esta parte transitória, onde existe essa exponencial, etc. Okay? E a partir daqui, começa o regime estacionário. Não sei se dá para verem. Conseguem perceber isso?
Sim, presidente. Temos um regime transitório aqui, não é? E a partir daqui o regime estacionário. Este regime transitório é sinusoidal, mas tem aquela exponencial, não é? Completa. Então, isto era só para vos mostrar como é que é a forma da onda neste caso. Ok? A forma da onda neste caso. Alguma pergunta até aqui, senhor? Portanto, este gráfico refere-se a este circuito RL anterior, com excitação corrente alternada. Este circuito aqui. Este circuito. Okay. Muito bem. Se está tudo percebido, vamos avançar. Agora vamos ver uma situação que é a desligação de um circuito RL da fonte contínua. Ok? Chama-se assim. E o que é isso de desligação de um circuito RL da fonte contínua? É uma situação na qual temos este circuito que antes, portanto, este é um interruptor de duas posições. Okay? Este interruptor tem duas posições. Antes, o interruptor está conectado, portanto, na parte de cima, ou seja, temos aquele circuito que corresponde àquele regime que vínhamos analisando antes, não é? Regime estacionário, naturalmente, aqui. E o transitório é quando o interruptor desce para R1. Então, é quando vem desligação do circuito RL da fonte contínua. Então, estava ligado à fonte contínua e passa a ligar na fonte, ou melhor, passa a ligar à resistência R. Então, o processo transitório agora é descarga, né, através de uma resistência. Então, passa para um circuito onde não há fonte. Aqui já não temos fonte. Então, escrevemos a equação da segunda lei de Kirchhoff, para o circuito com o interruptor fechado, significa que o interruptor passou para a segunda posição. Então, o circuito que teremos aqui será este. Eu aqui não desenhei o circuito, mas posso indicar de forma mais didática. Portanto, o circuito em relação ao qual se escreve a equação. Portanto, é de apresentar este circuito para tornar as coisas mais completas. Ok, pronto, estava só. Então, o circuito em relação ao qual nós escrevemos esta equação é este. Ok? Pronto, este é o circuito inicial. Então, quando o interruptor é fechado, ok? Após o interruptor, o circuito fica assim. Então, a equação é escrita aqui, nesta manha, ok? A equação é escrita nesta manha. Neste caso, vai ser assim. A equação é escrita nesta manha, que é esta. L di por dt, neste caso temos R mais R1,
I é igual a 0, porque não existe fonte. Né? Está claro isto? Portanto, é uma equação que se refere diretamente à equação homogênea. Está percebido, senhores? Sim. Depois, a solução que nós teremos aqui, não é esta. Este é o tipo de solução que teremos. Portanto, a componente forçada vai ser nula aqui, porque não existe fonte. Temos só esta. A é elevado a pt. Então, depois desenvolve-se esta solução. Desenvolvida a solução. Portanto, é desenvolvida aqui. Okay. O P, neste caso, é dado por... Como é que se chega ao P? Para se chegar ao P, tem que se fazer aquela substituição neste passo. Eu não pus aqui com detalhe, mas posso apresentar com detalhe. Só um minuto. Por que o P é assim? Portanto, o P vai ser assim porque nesta equação, se nós substituirmos o P, okay, teremos LP I é igual a 0. Então vou fazer esta parte aqui, que é para se perceber melhor. Para chegarmos ao P, é a partir desta equação. É a própria equação que tínhamos antes, né? Onde L, D por dt, no D por dt substitui-se o P. Então, como I é diferente de 0, pode-se pôr em evidência, põe-se em evidência e passa a dividir lá, ok? A partir daqui já podemos isolar o P. Então, isolando o P, obtemos menos R1 mais R sobre L. É de onde vem esta expressão do P, ok? De onde vem a expressão do P. E, então, depois temos a solução completa. A solução completa corresponde à própria solução que nós temos antes. A solução completa corresponde à própria solução que nós temos antes, ou seja, a esta solução. Porque a componente forçada é 0, né? Então podemos dizer que a solução completa é esta, só que aqui já se pode substituir o P. Então vou substituir o P aqui, né, para termos a equação com a solução completa. No lugar do P, vai-se pôr a expressão correspondente ao P, que é R1 mais R, no numerador, e no denominador temos L. Okay. Pronto, alguns passos, pronto. Portanto, esta aqui é a solução que se tem, não é? Depois de determinar o P, né? Fica A é elevado a menos R1 mais R sobre LT, ok? Depois passa-se ao cálculo da constante de integração. Diz-se, no instante T igual a 0, qual é que é o valor da corrente que nós temos? Ora, agora temos que voltar ao esquema e ver o que é que tínhamos antes, né? Aqui é importante perceber isso. Então, vou deslocar e incluir esse esquema e pôr o esquema de forma que fique claro, né, o que é que nós tínhamos. Antes da computação, a ligação era feita através da fonte contínua. Okay? Então,
Vou pôr o esquema com a ligação feita na parte de cima, neste caso. Podemos tirar o interruptor e ligamos só na parte de cima, a parte de baixo não. Significa que estamos perante a fonte contínua. Ok, então, só um minutinho, vou fazer aqui. Portanto, só para ficar claro. São passos que aparentemente podem-se tirar, mas é uma questão de tornar o processo completo. Achei que agora devo pôr aqui. Então, o nosso esquema, portanto, ele fica assim neste momento. Okay? Portanto, esta é a ligação que temos antes da comutação está nesta posição, portanto, este ponto está solto, significa que estamos perante um circuito de corrente contínua em regime estacionário que tem R e L, ok? Então, a corrente é dada por E sobre R, só. É por isso está dito. No instante é igual a zero, que é instante antes da comutação, e de zero é igual a E sobre R, ok? Neste circuito. Então, se I de zero é igual a E sobre R, significa que é igual a A, ok? É igual a A, porque no instante é igual a zero, esta parte fica assim. Então, se é A, a solução final acaba sendo esta. I é igual a E sobre R é elevado a menos R1 mais R sobre L, T. Ok? Não sei se estamos entendidos aqui. Não deu para ouvir, cortou. Tem pergunta? Não, ela estava a dizer que estamos percebidos assim. Ok, muito bem, muito bem. Aqui está a representação temporal desta corrente, ok? Esta, no instante é igual a zero, temos E sobre R, esta linha tracejada aqui. Então, à medida que o tempo avança, nós temos a tendência da corrente ir para zero. Faz sentido, vai para zero porque nós vamos estar com o circuito final que nós temos é este, ok? Então, a corrente vai diminuir até zero porque já não há fonte. Não há fonte. Então, vai tender, de acordo com esta indicação, tender para zero. Pronto, aqui também podemos indicar o tau, okay? O tau do circuito é feito, portanto, fazendo a tangente aqui na zona inicial, aqui da tau. Este tau até pode ser representado aqui. Eu aqui não escrevi, aqui é igual ao tau, mas eu posso escrever que é igual ao tau, é importante sabermos. Aqui é igual ao tau. É diferente do tau que nós tínhamos no outro esquema. Okay? Portanto, o tau aqui vai ser L sobre R
R1 mais 0. Ok. Só um minuto aqui. Estava. Ok. Portanto, este é o tal, portanto, é dado por essa expressão. Tal é igual a L sobre R1 mais 0. Ok. Está? Este tal. Então, tal como aconteceu no outro circuito, né? Entre 3 a 5 vezes o tal, este processo transitório pode ser considerado como extinto, terminado. Né? O processo transitório termina mais ou menos nessas condições, entre 3 a 5 vezes o tal. Perguntas, dúvidas? Não há dúvida, docente. Está percebido? Sim. Isso é bom. Pronto, conseguimos acelerar muito hoje a matéria teórica, de acordo com a planificação que temos. Portanto, esta é uma matéria que conseguimos dar até agora, que cobre, mas é bom porque precisamos de resolver problemas, então iremos aproveitar o tempo na resolução de problemas, né? Precisamos de resolver problemas. Então, hoje, em termos de matéria teórica, vamos parar aqui, neste ponto, como tenho alguns minutinhos, cerca de 9 minutos, antes de terminarmos, talvez possa pegar algum exemplo, mas também não teremos muito tempo para analisarmos, porque quase que já esgotamos o segundo minuto. Quase que esgotamos o segundo minuto. Talvez, pronto, nós vamos fechar a aula por aqui. Vamos fechar a aula por aqui. E na próxima aula, portanto, que é a próxima semana, iremos dar continuidade. Então, gostaria de apelar uma vez mais a todos os estudantes, né, nestas turmas. Portanto, vejo que a situação permaneceu igual, principalmente a turma 22, E22. A turma E21 parece-me que está praticamente completa. Essas turmas são turmas de 25, no máximo 30 estudantes. Então, esta turma tem praticamente todos os estudantes inscritos, mas a turma E22 tem problemas, né? Estão a perceber, estudantes da E22? Docente. A turma, nós somos 10 no total. Não percebi? Somos 10 no total. Somos 15. Somos 15. Então, estão a faltar 5 estudantes para se inscreverem. Docente, Sim. eu sou da E22, mas no meu caso, meu nome nessa cadeira saiu na E21. Nesse caso, eu estou em 2 turmas. E eu liguei para a secretaria, eles disseram que haveriam de resolver, mas meu nome está em 2 turmas, mas eu pertenço à agora. E22. Ok, tá bom, tá bom.
Então, digamos que ainda estão-se a resolver algumas situações, né? Sim. Sim, pronto. Mas ok. Aqueles estudantes que não se inscreveram da E22, por favor, é melhor completarem a inscrição, né? Porque próxima semana nós vamos ter mini-teste. Senão depois vão ligar na hora do mini-teste e dizer, eu não recebi mini-teste. Okay? Estas situações têm que ser resolvidas agora. Próxima semana temos um mini-teste sobre circuitos trifásicos, né? E é importante que estejam. Pronto. Ok. Vamos fechar a aula por aqui. Docente, Sim. nós da E22, na última aula, não tivemos, na semana passada, desculpa, não tivemos aula prática na sexta-feira, porque tinham dito que no nosso novo horário, a aula de teoria de circuitos prática passou para quarta-feira. Então, temos uma aula prática atrasada. E22, não é essa turma que está comigo? Não. Há uma turma que eu dei uma aula prática na semana passada. Qual é que é? Será E21? É 21. E21. Então, o colega Dr. Zimbico não chegou a dar a aula porque houve problemas de horário. Sim. Essa informação eu não tive já. Docente. Sim. O docente Já está a cortar. Estás com problema? Tens problema de comunicação? Escreve. Nada, não dá para ouvir. Não está a dar para ouvir, não está a dar para ouvir. Não se ouve nada, não se ouve nada. Temos, a aula está marcada para sexta-feira, às 17. Não percebi? Está a dizer que no horário que vocês têm a aula está marcada para sexta-feira às 17? Não, docente. Nós tínhamos a aula prática na sexta-feira às 17. No entanto, na sexta-feira nós ficamos à espera do professor Zimbico para nos dar aulas e ele não apareceu. Daí que a nossa chefe ligou para o professor Maestra perguntar se não houve falha no horário. Então, ele disse que a aula de teoria de circuitos prática passou para a quarta-feira, porque o professor Zimbico não tinha disponibilidade a essa hora. Daí que nós, a partir disso, ficamos com a aula atrasada. Ok. Então, foi sexta-feira, né? Que não tiveram aula. Mas o professor já combinou convosco para a reposição esta semana? Ainda não chegamos de falar com o professor Zimbico, nem no grupo, e ele ainda não falou conosco. Ele não me disse. Normalmente, quando há problemas, ele costuma me dizer, tá bom, eu vou procurar falar com ele para perceber como é que isso fica, tá bem? Então, entendam que essa aula vai ser reposta esta semana, ok? Ele vai procurar maneira de repor esta semana. Tá bem? Tá bem. Então, vai ficar ultrapassado. De tal maneira que na próxima semana já ainda não tiveram nenhuma aula, para além da aula que tiveram comigo, a primeira, essa é a segunda, é isso, né? Sim. E tudo teórico. Ok, vai se resolver, vai se resolver. Ainda bem, vou interagir com ele, não é? Essas questões dos horários estão um bocadinho delicadas. Muito bem. Parece-me que está tudo bem, não é? E estou a ver que os estudantes também da E22 estão-se a inscrever, isso é bom. Aqueles que não estavam inscritos, acredito que o número vai subir mais. Muito bem. Ok, terminamos então a nossa aula por aqui. Haverá condições para vocês realizarem um mini teste à vontade, sem nenhum problema, não se preocupem, vai se resolver isso, tá bem? Vai se resolver isso. Ok, então terminamos a nossa aula por aqui e até a próxima semana.